Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 21 de junho. Aqui a gente vai destacar os principais jornais e as principais manchetes, começando agora com a capa do jornal Globo. A manchete do dia fala sobre a economia, que vão subir acima da inflação geral. Os eventos climáticos e o dólar elevam as projeções para os preços dos alimentos. A combinação de eventos climáticos, como por exemplo o El Niño mais forte do último verão e também a tragédia do Rio Grande do Sul, como o patamar alto do dólar levou os economistas a reavaliarem para cima a projeção do preço dos alimentos da inflação deste ano. As estimativas de mercado apontam agora para uma alta entre 4,5% e 7,5% ante uma inflação média estimada de 3,9%. A maior expectativa da subida do preço dos alimentos liga também um alerta para uma possível pressão sobre o Banco Central, que ontem interrompeu a queda de juros de olho na inflação. A imagem de destaque aqui do jornal o Globo é falando também sobre a manchete. Aqui na feira, a alta no preço dos alimentos já começou a ser sentida nas ruas. Aqui em destaque também na economia, ouvindo Lula, a charge de hoje é Lula, qual é a sua dólar? Falando sobre a alta da moeda americana que atinge a maior cotação no governo Lula. O dólar iniciou ontem em queda, mas a tendência se reverteu após Lula criticar o Banco Central sobre os juros. No editorial de hoje é sobre a unanimidade em manter os juros dissipa as dúvidas sobre o Banco Central. Vera Magalhães diz que os argumentos de Lula sobre o Banco Central e a Petrobras são infantis. Bernardo Melo Franco escreve que Magda Chambriard assume a Petrobras com juras de obediência ao chefe, no caso, o presidente Lula. E no segundo caderno, Nelson Mota escreve quando chega a idade do condor. Lá no Rio de Janeiro, o Conselho de Ética da Assembleia do Rio de Janeiro arquiva cassação contra a deputada Lucinha por ligação com milícia. Ainda na política, partidos condicionam apoio nas eleições à sucessão no Congresso. Siglas como União Brasil negociaram apoio eleitoral em troca de votos na disputas pelos comandos da Câmara e do Senado. Outros destaques aqui na capa do Globo é o menu editorial sobre o preço salgado do autoritarismo. Irmãs que tiveram negócios fechados após servir empanada a líder da oposição viram arma contra Maduro em meio a uma disputa eleitoral acirrada na Venezuela. Na área da saúde, sobre o Alzheimer, a solidão crônica envelhece a mente. Cientistas têm evidências crescentes de que a solidão persistente é capaz de alterar a química do corpo e aumentar o risco de declínio cognitivo. Aqui no Imposto Rosa é que o G20 debaterá a desigualdade de gênero no comércio exterior. Na área de educação, Ângela Davis é a atração na abertura do Festival LED. Aqui também em destaque é a premiação a exemplos que inspiram e a luta contra os extremos. Aqui na 21ª edição do Faz Diferença, celebrou pessoas que se destacaram em suas áreas em 2023, no ano marcado pelos atos golpistas do 8 de janeiro. A ex-ministra do STF, Rosa Weber, simbolizou a resistência democrática do país ao receber o prêmio. A premiação promoveu ainda uma homenagem aos voluntários que se dedicaram a ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul. São esses aqui os destaques que a gente tem na capa do Globo e que a gente tem na capa do Estadão de hoje, Oceli. Amanda, toda sexta-feira o Estadão traz as dicas de cinema, de shows, gastronomia e lazer para o final de semana em São Paulo. E essas dicas, a primeira é sobre mostra no Tomi Ataque,
no Tomi Ontaki, que explora a relação entre Calder, Alexander Calder e Juan Miró. São cerca de 150 trabalhos dos dois artistas, como pinturas, desenhos, esculturas e fotografias. No bate-volta, a dica é a cidade de Santo Antônio do Pinhal, cheia de charme e atrações. Na área de música, ex-parceiros de Ozzy, o guitarrista metaleiro Zakk Wylde, toca em São Paulo neste fim de semana. E no caderno Paladar, quando a sobremesa é o prato principal. Esta foto de destaque, Amanda, é a Cracolândia no centro da cidade de São Paulo. Vejam aí a quantidade de gente viciada no crack, aqui sendo controlados pela polícia. É uma triagem com grades na Cracolândia, cavaletes e grades de ferro na Rua dos Protestantes, no centro de São Paulo. Confinam usuários de drogas e abrem a via a carros e pedestres. A prefeitura afirma ter criado um espaço da saúde para atender os dependentes químicos mais vulneráveis. Isso aqui é só uma parte dos viciados que ficam perambulando pelas ruas de São Paulo. Mercado financeiro, mesmo com decisão unânime no Copom para manter juros, o dólar bate R$ 5,46. Juros nos títulos de dívida emitidos pelos Estados Unidos e nova fala de Lula influenciaram alta. Valor do dólar é o maior desde 2022. Tem uma entrevista na edição desta sexta-feira do Estadão com o Guilherme Gerdau. Ele é o presidente do Conselho Administrativo da Gerdau e do IED. Ele diz: indústria quer uma reforma tributária equânime e em juro menor. Executivo espera que o texto que altera a tributação não vire uma colcha de retalhos. E a manchete principal é Operação Churrascada no Judiciário de São Paulo. Polícia Federal apura venda de sentenças em São Paulo. Desembargador é afastado. O desembargador Ivo de Almeida, presidente da primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi afastado cautelarmente por 1 ano de suas funções por determinação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Og Fernandes. A suspeita é de que ele, Ivo de Almeida, o desembargador de São Paulo, vendia decisões judiciais em seus plantões no Tribunal de Justiça de São Paulo. Além do desembargador, advogados são suspeitos de participação no esquema. A operação foi batizada de churrascada em razão de os investigados, segundo a Polícia Federal, usarem o termo churrasco para se referir ao dia do plantão do desembargador Almeida no Tribunal de Justiça de São Paulo. Era o dia do churrasco. A Polícia Federal fez buscas na casa do desembargador Ivo de Almeida e em seu gabinete no TJSP,
procurado, o desembargador não se manifestou para o estado de São Paulo. E, por último, registrando a morte do ator de muitos prêmios e personagens memoráveis, o Donald Sutherland. E efeito colateral, também na área internacional, após pacto entre o presidente da Rússia, Putin, e o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, Seul cogita armar a Ucrânia. É com você. A gente vai agora para a capa da Folha de São Paulo de hoje, que a manchete do dia é sobre uma pesquisa da Datafolha a respeito do PL anti-aborto por estupro, que é rejeitado por 66% dos pesquisados. Essa pesquisa da Datafolha mostra que 66% dos brasileiros são contra esse projeto de lei do anti-aborto por estupro, enquanto 29% são favoráveis, 2% são indiferentes e 4% não sabem. Aí, em razão desse projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados. No Brasil, o procedimento de aborto é permitido em caso de estupro, risco à vida da mãe ou anencefalia fetal, sem limite de período gestacional. O levantamento do Datafolha ainda mostra que 56% dos entrevistados conheciam o projeto de lei, enquanto 44% não sabiam que o texto estava em discussão. Do total, 24% consideram-se bem informados, enquanto 27% mais ou menos e 4% se consideram mal informados. A pesquisa ouviu 2.021 pessoas em 115 cidades entre os dias 17 e 19. As margens de erro de pontos percentuais é de 2 pontos para mais ou para menos. Ainda falando sobre essa questão aqui do estupro, é sobre que a Argentina é o refúgio a brasileiras que buscam esses serviços. As mulheres viajam de cidades como Rosário para fazer o aborto, que é legalizado na Argentina desde 2021. Desde 2022, uma clínica lá na região atendeu 1.140 pacientes e destas, 301 foram do Brasil. Se sair do país para algo que era um direito doeu muito, disse uma das pacientes. Ainda em destaque aqui na Folha de São Paulo, essa mesma imagem que foi destaque no estado de São Paulo, que é sobre o estado e a prefeitura põem grades na Cracolândia. Barreiras isolam dependentes químicos na Rua dos Protestantes em São Paulo, nomeada Corredor da Saúde. Medida apoia a atuação de agentes, dizem Tarcísio e Nunes, aqui a imagem de destaque da Folha de São Paulo de hoje. Ainda continuando aqui com os destaques da capa, é que voto de Toffoli abre divergência sobre o porte da maconha. O ministro Dias Toffoli abriu o terceiro entendimento em uma ação do STF sobre o porte de maconha para uso pessoal, ao avaliar que a lei atual não criminaliza o usuário. O placar é de 5-3 pela descriminalização e também o tema voltará à pauta na próxima terça-feira. Nas políticas internacionais, Maduro assina acordo por respeito às eleições. Ele, que é ditador na Venezuela, prometeu respeitar o resultado do pleito. O principal opositor não endossou o documento. Ainda em destaque é uma entrevista com Edmar Baixa. Ele disse que o país poderia decolar, mas o presidente não permite. Ele, que é economista, um dos formuladores do Plano Real, que completou agora recentemente 30 anos, disse que as reformas previstas não foram concluídas. A gente ainda tem um estado inchado, foi o que disse o economista. André Roncoglia diz na área de opinião que o mercado aperta o cerco ao governo. A manutenção da Selic força um ajuste fiscal mais austero para controlar a dívida. Cresce a pressão por substituir cortes nos gastos tributários pelos benefícios sociais.
Ainda na área da economia, é a crítica que Lula fez ao Banco Central após decisão sobre os juros e o dólar vai a pico. O Ministério da Fazenda vê acerto em unanimidade do Copom. A equipe econômica da gestão Lula avaliou como crucial o fim do ciclo do corte de juros para evitar uma nova alta do dólar. E também, ainda em destaque na política internacional, é que Trump já pressionou o comandante do Fed, aqui também falando sobre o Brasil. Com Lula, o ex-presidente dos Estados Unidos criticou o mandatário do BC americano, do Banco Central de lá. E ainda aqui em destaque, por fim, nos editoriais, é que o Banco Central Autônomo protege Lula de si mesmo, sobre a decisão unânime de manter a taxa de juros. E por último, os homicídios elevados a respeito das estatísticas de violência no país. São esses aqui os destaques da capa da Folha de São Paulo. O que a gente tem no Povo de hoje, Oceli? Jornal Povo, a manchete principal, Amanda, é sobre a chacina na cidade de Viçosa do Ceará, como o Edson Silva comentou ontem aqui de manhã no nosso programa, que ocorreu na madrugada de ontem. Com 7 mortos, chacina é a maior do Ceará desde 2020. 4 homens e 3 mulheres foram mortos na praça da Igreja Matriz de Viçosa do Ceará, na 4ª matança do ano no estado. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Após reforço policial, diligências feitas no município levaram à prisão de 3 suspeitos de tráfico de drogas. Essa foto de destaque é uma vista aérea da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Essa cúpula aqui é onde fica o plenário 13 de maio. E ontem, por volta de meio-dia, o incêndio afetou o plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e o presidente Evandro Leitão anunciou licitação para já fazer a reforma do plenário 13 de maio, que ficou destruído pelo fogo. Ele disse também, na entrevista coletiva no final da tarde, início da noite, que as sessões plenárias vão se realizar de maneira remota, de maneira virtual. Outro destaque do jornal, na sua capa: professores da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual do Ceará, a UES, professores da Universidade Estadual do Ceará decidem pela suspensão da greve. No caderno de economia, renegociação de dívidas terá fundo para compensar estados menos endividados. No caderno de cultura, vida e arte, pioneira no ensino da dança no Ceará, Regina Passos morre aos 101 anos. Na área de esportes, Ceará e Sport de Pernambuco ficam no 0-0 em jogo ontem à noite, sem grandes emoções pela Série B. E por último, o destaque na página do jornal cearense O Povo é a visita de ontem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Fortaleza. Diz assim: Lula no Ceará. Presidente anuncia 778,9 milhões de reais para o ensino superior no estado. E o petista chama antecessores de praga de gafanhoto por obras não concluídas. Na foto, vocês podem ver aqui, desse lado mais à esquerda, a ministra da Saúde, Nízia Trindade,
depois aqui o deputado federal Edilvan Alencar, esse outro é o presidente da Prece, o Lula, que recebeu uma camisa aqui do Instituto Federal de Educação, Instituto Federal que está em greve, os professores estão em greve, o ministro Camilo Santana, aqui um servidor do Instituto, o governador Elmano e, por último, aqui o deputado José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara Federal. Lula, ainda na noite de ontem, teve uma reunião com os governadores do Nordeste e hoje ele está em Teresina, no Piauí. É com você, Amanda. A gente vai agora para a capa do Correio Brasiliense. O primeiro destaque aqui é o reconhecimento brasiliense que o presidente da Fercomércio recebeu o título de cidadão honorário pela Câmara Legislativa. Outro destaque é na área da saúde, unindo mente e corpo. No Dia Internacional da Yoga, a professora Jane Carmen destaca os benefícios da prática que ela define como um caminho para o autoconhecimento. A manchete do dia aqui no Correio Brasiliense é sobre as greves nas federais, que a Universidade de Brasília encerra greve e retoma as aulas a partir de quarta-feira. Reunidos em assembleia na tarde de ontem, os professores da Universidade de Brasília aprovaram o fim da greve que foi iniciada no dia 15 de abril. A categoria aceitou a oferta apresentada na semana passada pelo governo federal. Entre as últimas cláusulas negociadas, o Ministério da Educação prometeu revogar a portaria número 983 de 2020, que aumenta a carga horária semanal dos docentes em sala de aula. Em relação à remuneração, o governo aumentou o valor dos benefícios e se comprometeu a fazer reajustes a partir de 2025. As aulas na Universidade de Brasília retornam na próxima quarta-feira. O vice-reitor disse, abre aspas, todos os dias de paralisação serão repostos. Na quinta-feira, começaram as discussões sobre o novo calendário letivo. Há uma expectativa de que outras universidades federais encerrem o movimento grevista nos próximos dias. Aqui, ainda em destaque no Correio Brasiliense, é essa imagem que fala sobre os painéis ilegais que ameaçam a capital, sobre as mudanças urbanísticas que foram aprovadas na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que abrem uma brecha para a disseminação de painéis irregulares de LED na região central de Brasília. A permissão para construir edifícios de 12 andares no setor hoteleiro e as modificações do plano diretor de publicidade têm um potencial, segundo dizem especialistas, de agredir o plano original da capital. Aqui em destaque é que Lula reclama e dólar sobe. A moeda norte-americana começou o dia em baixa, mas fechou nos 5,46 centavos após a valorização global e a nova crítica do chefe do Planalto ao Copom. E também outro destaque é sobre a desigualdade persistente a respeito da diferença salarial entre homens e mulheres, que é de 17% segundo o IBGE. Elas recebem menos do que eles em 82% das áreas de atuação. Outros destaques aqui na área do futebol é que o Flamengo mostra força. Com gol de Davi Luiz, o rubro-negro vence o Bahia por 2-1 e lidera o Brasileirão. Na zona de rebaixamento, o Vasco demitiu o técnico português Álvaro Pacheco. E no baile de máscara, aqui na área do esporte internacional, com proteção para o nariz fraturado, o Mbappé volta a campo hoje da Eurocopa. Na área aqui da saúde é sobre as diabetes. Grávidas devem antecipar os testes. E chantagem, criminosos ameaçam pacientes com HIV. Aqui também, sem dinheiro, sem saúde, uma entrevista com a psicóloga Adriana Rodrigues, que alertou que a sociedade sofre de problemas e ansiedades decorrentes principalmente
principalmente do endividamento financeiro. E por fim, aqui na área da justiça, destaque no Correio Brasiliense é que Toffoli abre novo debate sobre drogas. Segundo o ministro do STF, a atual legislação já não considera crime o porte de entorpecentes para o consumo pessoal. O tribunal está a um voto de formar maioria pela descriminalização. O julgamento segue aí na próxima terça-feira. O que a gente tem agora, finando aqui o Correio Brasiliense, o que a gente tem agora no Valor Econômico, Celi? Na área de cinema, dizendo, Amanda, que o ator Kevin Costner hipoteca casa para financiar um filme chamado Horizon sobre a conquista do Oeste. Restaurantes de São Paulo mudam de endereço, mas surgem prédios que se abrem para a gastronomia. Vinho, bebidas da vinícola de Pedro Testa ganham espaço em restaurantes disputados. Mas a manchete principal do Valor Econômico desta sexta-feira é dizendo que cresce o desequilíbrio entre receita e despesa da Seguridade Social. Em 2023, o sistema, que inclui Previdência, o INSS, Assistência Social e Saúde, teve déficit de 429 bilhões de reais, com despesas, a despesa de 1,6 trilhões e receita de 1,1 trilhão. Receita, despesa de 1,5 e receita de 1,1. A arrecadação da Seguridade Social, em especial da Previdência, tem se mostrado insuficiente para custear as despesas do sistema ao longo dos anos, o que tende a exigir alíquotas de contribuição mais altas da população, mesmo com as mudanças feitas na reforma da Previdência em 2019. No ano passado, a Seguridade Social teve déficit de 429 bilhões de reais, fruto de uma despesa de 1,6 trilhão e uma receita de 1,1, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. Com isso, a arrecadação cobriu apenas 73,7% dos gastos. Já em 2008, a receita da Previdência representava 111,8% da despesa, sendo mais do que o suficiente para custear os gastos com a Seguridade, que inclui Previdência, Assistência Social e Saúde. Segundo o estudo, vários fatores explicam esse cenário divergente. Ausência de reformas ao longo do tempo, ampliação das renúncias fiscais e aumento do público que recebe benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões, mas que pouco contribuem ou que não contribuem de jeito nenhum, como os microempreendedores individuais, os MEI, os aposentados rurais, aposentadoria rural, e as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o chamado BPC, que é voltado para idosos de baixa renda e pessoas com deficiência. A perspectiva é que essa insuficiência entre
receita e despesa, cresça ao longo do tempo, tendo em vista a esperada continuidade do aumento das despesas com a Previdência, com saúde, assistência social e, ao mesmo tempo, que as receitas tendem a ter incremento mais modesto. Em 2000, a receita do Regime Geral de Previdência Social, que atende aos trabalhadores da iniciativa privada, via INSS, cobriu 84,7% de sua despesa total. Isso em 2000, no ano 2000. Já no ano passado, de 2023, custeou em 2020, cobriu 84,7% da despesa. No ano passado, cobriu apenas 65,9% dos gastos. Nesse cenário, as alíquotas necessárias para o custeio integral são invariavelmente elevadas, o que gera preocupação a respeito do futuro do financiamento da Previdência, escrevem os autores do trabalho feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O estudo é divulgado no momento em que a equipe econômica defende reforçar as fontes de financiamento da Previdência e combater as fraudes para conter o déficit. Outra matéria de capa do Valor Econômico: alta do custo transforma o setor de saúde, principalmente das empresas de planos de saúde. Nível atual da Selic tem peso de 78 bilhões de reais para empresas. Esta foto é do camaronês Bonaventure Sou Beijing Nikung. Ele diz que a moda é algo temporário. Formado em biotecnologia médica, ele será o curador da 36ª edição da Bienal de São Paulo. Ele diz: eu gosto de coisas que revelam uma atitude, que revelam algo sobre o interior das pessoas, diz o camaronês Bonaventure em entrevista ao Valor Econômico. BP assume 100% da BP Bunge Bioenergia. A empresa Scania investirá 2 bilhões de reais em ônibus elétrico. Mulheres e vinhos. Esta foto é da sommelier Liz Cereja. As mulheres têm revolucionado a maneira como se entende o vinho, diz a sommelier. Se olhar para trás, eu estava sozinha na América Latina, trabalhando com vinhos naturais e biodinâmicos, diz ela nessa entrevista ao Valor Econômico. E por último, outra matéria que é chamada de capa do jornal, sendo que a inteligência artificial vai modificar o mercado de influenciadores, Amanda. A gente vai agora para as páginas internas de cada jornal, começando com a área editorial do jornal Globo de hoje. O primeiro fala sobre a unanimidade em manter os juros dissipa as dúvidas sobre o Banco Central. A decisão, endossada por todo o Copom, inclusive pelos diretores indicados pelo presidente Lula, traz um alívio para o futuro. O segundo editorial são sobre os vetos a livros de Monteiro Lobato e Ziraldo que refletem a onda de cancelamento. As obras devem ser contextualizadas, mas o radicalismo das redes sociais não pode ser levado ao ambiente escolar.
Continuando aqui com os destaques, é dentro da política sobre a aposta casada. Partidos negociam alianças nas eleições municipais, já mirando os apoios para a sucessão no Congresso. Aqui alguns destaques são as cidades de São Paulo, Recife, Salvador e também Rio de Janeiro. Outros destaques aqui na área da política lá no Sudeste é que Ricardo Nunes anuncia hoje o nome indicado por Bolsonaro como vice. Continuando aqui na área de política, é que a Frente Evangélica atua para atrasar o projeto de lei dos jogos. A bancada religiosa no Senado defende que a proposta que autoriza cassinos e legaliza as apostas e que já foi aprovada na CCJ do Senado, tramite em outras 3 comissões antes de ir para o plenário. O líder do governo é pró-regulação. Aqui na foto em destaque, Eduardo Girão, aqui do Ceará, Magno Malta e Marcos Rogério na sessão que apoiou esse projeto de lei da legalização dos jogos de azar. A Frente Evangélica quer uma análise em mais comissões. Aqui o Jornal Globo mostra as regras para as modalidades que são permitidas, sobre os cassinos, o credenciamento que valerá por 30 anos, a respeito também dos cassinos turísticos, que o projeto também estabelece que serão permitidos cassinos em áreas classificadas como polos ou destinos turísticos com limites de licença por área. Outros também aqui destacados são os bingos e os videobingos, que as casas terão uma licença de 25 anos, cada cidade poderá ter uma licença. Nas maiores, a distribuição será a cada 150 mil habitantes. A respeito do jogo do bicho, pelo texto, as empresas deverão comprovar a reserva de fundos garantidas para o pagamento, caução em dinheiro, seguro-garantia ou financiamento bancário. E sobre a corrida de cavalos, o projeto que tramita no Senado determina que as apostas poderão ser exploradas por entidades turísticas credenciadas pelo Ministério da Agricultura, que poderão explorar ao mesmo tempo os jogos de bingo e videobingo, desde que no mesmo local. Aqui em destaque também é a pesquisa do Datafolha sobre o PL anti-aborto, que 66% dos brasileiros são contra a proposta. A urgência da medida foi aprovada a toque de caixa na Câmara dos Deputados. E ainda em destaque na política é que o inquérito contra o Google e o Telegram, após críticas ao PL das redes, é arquivado. Outros destaques aqui são 2 páginas para esse evento, que foi 3 páginas para esse evento, que foi o evento O Prêmio Faz Diferença, aqui sobre o combate aos extremismos. Aqui em destaque a personalidade do ano, Rosa Weber exalta a democracia. Ela diz que abre aspas para o que disse a ex-presidente do STF em agradecimento pelo prêmio Faz Diferença de personalidade do ano. Ela disse, abre aspas, o 8 de janeiro de 2023 ficará marcado pela tentativa frustrada de subversão do sistema democrático que esbarrou na resistência e na união da sociedade civil. Sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia. E a defesa da democracia não pode ser meramente retórica, fecha aspas para o que disse a ex-presidente do STF. Também na área da política é que o TRE a caça deputada que gastou fundo eleitoral em harmonização. Essa deputada, que é do PL, foi acusada de usar dinheiro de compra da campanha para fazer um procedimento. As contas dela também foram rejeitadas. Outros destaques aqui na política, que siglas que apoiam paz tendem última cartada contra chapa só com o PSD. Partidos, entre ele e o PT, que fazem uma reunião e vão sugerir um nome em conjunto ao do vice-prefeito, que prefere Pedro Paulo, aqui sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro. Em destaque no Brasil, é na Justiça, uma nova corrente, que Toffoli abre uma divergência em descriminalização da maconha no STF. Aqui mostra como que já votaram cada um dos ministros a respeito da descriminalização da maconha
maconha, Gilmar Mendes votou em 2015 por descriminalizar qualquer porte de drogas de qualquer tipo para consumo próprio. Edson Fachin afirmou que a regra é inconstitucional exclusivamente em relação à maconha. Contudo, o ministro entendeu que os parâmetros para diferenciar traficantes e usuários devem ser determinados pelo Congresso Nacional. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, foi favorável ao porte de maconha para o uso pessoal. Ele propôs como parâmetro para definir o usuário a posse de 25 gramas da substância ou a plantação de até 6 plantas fêmeas da espécie. Alexandre de Moraes propôs que as pessoas flagradas com até 60 gramas de maconha ou que tenham 6 plantas fêmeas sejam consideradas a princípio como usuárias. Após a proposta, os ministros Fachin, Weber e Barroso concordaram com o critério. Sobre a juíza aposentada, Rosa Weber, ela destacou a criminalização do porte para consumo é desproporcional e afeta a privacidade individual e também impede os efeitos pretendidos pela lei quando o tratamento e a reinserção social dos usuários e dependentes. Cristiano Zanin considera que a mudança no artigo 28 da Lei de Drogas despenalizou, mas não descriminalizou o porte de drogas e que não seria possível mudar essa opção do Legislativo na Justiça. Ele sugeriu também um limite de 25 gramas para os usuários. André Mendonça votou de forma semelhante a Fachin e ressaltou que é preciso fazer uma diferença entre o tráfico e também o uso e a descriminalização e sugeriu um limite provisório de 10 gramas enquanto o Congresso não decide sobre o tema. E por fim, Nunes Marques ele foi contrário à descriminalização, defendendo que uma mudança nesse sentido deveria passar pelo Congresso. Ele ainda defendeu um critério para diferenciar usuários de traficantes e sugeriu também um parâmetro de 25 gramas. Outros destaques aqui é uma entrevista com Mário Sérgio Cortella, ele que é filósofo, e diz que a tecnologia não pode ficar à parte do processo de escolarização. Um dos convidados do Festival LED, o educador com mais de 22 milhões de seguidores nas redes sociais, prega a cautela no uso tecnológico da educação e lembra que Paulo Freire já defendeu a sua utilização. Aqui também em destaque pelo Brasil, o projeto que reformula o novo ensino médio pode mudar pela 5ª vez. O relator na Câmara avisa que vai trabalhar para derrubar as alterações que foram feitas no Senado, que aprovou o texto esta semana. Aqui também em destaque é que a Força Nacional vai reforçar a segurança no Rio Grande do Sul. Depois das chuvas, o estado sofre com episódios de violência. A autorização do Ministério da Justiça foi publicada no Diário Oficial um dia depois de um sargento e um criminoso morrerem em um tiroteio em Caxias do Sul. Na área da economia, é sobre o dólar e também sobre o preço dos alimentos, na verdade, é sobre o aumento previsto de até 7,5% ao ano. Os fenômenos climáticos e o dólar alto devem levar os alimentos a subir acima da inflação. Outros destaques aqui também na área da economia é crítica de Lula sobre os juros leva o dólar a R$ 5,46. O patamar é o maior do atual governo. Na mínima do dia, a moeda americana foi negociada em R$ 5,38, mas passou a subir depois que o presidente disse que quem perde com a manutenção da Selic é o Brasil.
Outros destaques aqui é que a distribuidora de energia deverá ter um plano para um evento climático. A medida é parte de novas regras para a renovação de concessões. O governo poderá encerrar contratos de empresa que descumprir a qualidade dos serviços por 2 anos. E também a União avalia propostas para compensar a desoneração da folha. O senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, diz que sugestões são suficientes para manter as contas equilibradas apenas em 2024. Ainda na economia, é que a plataforma de hotéis alerta para golpes com inteligência artificial. A diretora de segurança do Booking.com afirma que a inteligência artificial generativa provocou uma explosão de tentativas de fraudes. Ainda aqui na área de economia é que a Dell vai construir uma fábrica de chips para a startup de Musk. E ainda também é sobre a economia a respeito da desigualdade de gênero até no comércio exterior. O G20 quer uma metodologia internacional comum para medir o imposto rosa, que incide sobre os produtos voltados para mulheres. Pelo mundo é sobre as divergências em público. A fala do porta-voz do militar do Hamas não pode ser destruído, expõe racha crescente com Netanyahu. Ainda o verão começa no hemisfério norte com mortes e alerta. Onda de calor intenso põe 100 milhões de pessoas sob risco nos Estados Unidos, que podem bater recorde de 2023. Ainda na política internacional, quitutes viram desafio a Maduro na Venezuela. Irmãs obrigadas a fecharem restaurante após venderem empanadas. A líder da oposição recebem um apoio até do exterior em um episódio após a microexpressão do regime de 2 meses nas eleições da presidência. E por fim, aqui na área de saúde, é o vácuo das ideias, sobre como a solidão estressa a mente e eleva os riscos de doença como o Alzheimer. São esses aqui os destaques internos do Globo. O que a gente tem dentro do Estadão de hoje, Oceli? Na coluna do Estadão, Amanda, a nota de destaque é dizendo que ministros veem em Galípolo firme no páreo pelo Banco Central. A ala do PT quer Lara Rezende. A decisão unânime do Copom de manter taxa Selic em 10,50% não deve ter efeito substancial sobre a sucessão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que deixa o cargo em dezembro deste ano. Na avaliação de ministros do governo ouvidos pela coluna, o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, segue favorito, embora uma ala do PT tenha passado a defender que o presidente Lula indique para a presidência do Banco Central o André Lara Rezende. É certo que Lula não gostou do fim do ciclo de cortes de juros. Ainda assim, nos bastidores, a análise é de que é preciso separar retórica política de estratégia econômica. Para auxiliares palacianos, o Gabriel Galípolo não tinha outra opção a não ser unir o Copom pela manutenção da Selic, porque uma nova divisão no grupo iria elevar ainda mais o dólar e a curva de juros. Ex-secretário executivo da Fazenda, o Gabriel Galípolo tem boa relação não apenas com o ministro Fernando Haddad da Fazenda, mas também com o ministro Rui Costa da Casa Civil. O ex-governador da Bahia não seguiu a toada petista e evitou comentar a decisão do Copom em suas redes sociais.
Outra nota da coluna do Estadão. A senadora Elisiane Gama, ela é do PSD do Maranhão, ela é jornalista, vai convidar Lula para o lançamento do novo selo comemorativo dos Correios, no próximo dia 29, em homenagem, esse selo dos Correios, em homenagem aos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. A Elisiane a gente chama aqui crente, né? Ela é evangélica. A ideia do selo é da própria Elisiane, que junto aos ministros Jorge Messias, da AGU, Advocacia Geral da União, e o Wellington Dias, que é ex-governador do Piauí e atual ministro do Desenvolvimento Social, faz um esforço para aproximar o presidente Lula dos evangélicos. Outra nota da coluna. As mudanças promovidas pelo Senado na reforma do novo ensino médio pegaram de surpresa a bancada da educação na Câmara. O relator da proposta, deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil, conseguiu o apoio do líder do governo na Câmara, o deputado cearense José Guimarães, do PT, para retomar o texto que havia sido aprovado pelos deputados federais. Diz o senador Mendonça Filho, a coluna, abre aspas, respeito o trabalho da relatora Dorinha, a deputada federal, e a autonomia do Senado, mas o governo que fez o acordo na Câmara é o mesmo que tratou com o Senado. Então, não faz sentido mudar o texto, diz Mendonça. Página de editoriais de hoje do Estadão. Banco Central deixa Lula falando sozinho. Unidade demonstrada pelo BC, pelo Banco Central, indica que não haverá leniência no combate à inflação. E, com decisão de manter os juros, o Copom devolve a responsabilidade por turbulências para Lula. Segundo editorial, o feirão de Arthur Lira. Avanços e recuos do presidente da Câmara no controle da pauta legislativa têm um único propósito: sinalizar aos pares que ele topa qualquer negócio para garantir o seu futuro político. Páginas de artigos. O primeiro são dos ministros do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, que é o atual presidente, e o ministro Benjamin Zimler. Consensualismo é inevitável na solução de conflitos. Com minucioso arcabouço normativo, desenvolve-se no Tribunal de Contas da União um circuito republicano de negociação com atenta intervenção do Ministério Público. Fernando Gabeira, ex-deputado federal, jornalista da Globo News, escreve: briga orçamentária, o papel da plateia. Ele escreve: na mesma semana em que descobre o volume de subsídios mostrado pelo TCU, o governo comemora a aprovação do projeto Mover, que prevê mais subsídios de 19 bilhões de reais à indústria automobilística. Páginas de política. Polícia Federal investiga venda de sentenças no Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargador Ivo de Almeida é afastado.
Ele é o atual presidente da primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça Paulista. Tem endereços vasculhados. Advogados também são alvo de ofensiva policial. A Corte diz que cumprirá as determinações do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Secretária do governo Lula beneficiou ONG, organização não governamental, de assessora da filha. Quem é? Deputada até 2022, a titular de Aquicultura enviou 1,3 milhão de reais à entidade presidida por ex-funcionária que hoje auxilia a filha. A atual secretária nacional de Aquicultura, a ex-deputada federal Tereza Neumann, do PSD, enviou 1,3 milhão de reais em emendas parlamentares para uma entidade que é presidida por sua antiga assessora na Câmara dos Deputados. O Instituto Guerreiras pela Vida recebeu essa quantia em parcelas entre maio de 2023 e junho agora deste ano. A ONG é comandada por Emanuele Gomes, que trabalhou com Neumann na casa até 2020. Atualmente, além de presidir a Emanuele Gomes, além de presidir essa ONG, ela atua no gabinete da vereadora de Maceió, a Teca Neumann, do PT, filha mais nova, a vereadora é a filha mais nova da secretária do governo Lula. Gabinete, secretária negou irregularidades. A presidente da ONG disse que ex-chefe é apenas uma apoiadora. Auditores do Tribunal de Contas da União pedem suspensão do pagamento de diárias a juízes do Distrito Federal. São mais de 10 mil reais para pagar o transporte, a gasolina entre os órgãos do próprio Distrito Federal, que fica em Brasília. Projeto O Brasil Fala busca criar diálogo entre opostos políticos. Área internacional. Em reação a pacto entre Putin e Kim, Seul estuda enviar armas para Kiev. Japão e Coreia do Sul temem que Kim mais agressivo após esse acordo. Em Israel, Netanyahu e militares expõem divergências sobre o futuro de Gaza. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal volta a analisar descriminalização de maconha e tem nova divergência. O último a votar foi Dias Toffoli, mas o processo de julgamento foi interrompido e voltará na próxima terça-feira, dia 25. Faltam 2 votos no julgamento, que tem 5 votos a favor de considerar o porte de droga como ilícito penal e 3 por criminalização. Toffoli apresentou ontem posição própria sobre a questão. 7 jovens são mortos e baleados em praça no interior do Ceará. Essa chacina, na madrugada de segunda-feira, é matéria do Estadão. Chacina foi no centro de Viçosa do Ceará, no norte do estado. Cúpula da Segurança Pública cearense foi enviada à cidade. O Ceará, nessa matéria, diz que o Atlas da Violência
aponta o estado do Ceará como o 7º estado entre os que têm maior taxa de homicídio entre jovens. Viu? Segundo a última edição do Atlas da Violência, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2022, o Ceará ficou em 7º lugar entre os estados do Brasil com maior taxa de homicídio de jovens com idades entre 15 e 29 anos, com 73,5 mortes por 100 mil habitantes. Divulgado na terça, o levantamento aponta em primeiro lugar a Bahia, com taxa de 107,7, seguida do Amapá com 90,2, o Amazonas com 86,9, Alagoas com 78,8, Pernambuco 77,9 e Sergipe com 74,3 e o Ceará com 73,3. Continuando aqui com as matérias internas do Estadão. Prefeitura de São Paulo cerca fluxo com grades e tensão cresce na Cracolândia. Freio do MEC aos cursos de ensino à distância pressiona ensino superior privado no país. Conselho Federal de Medicina defende parto prematuro no lugar do aborto. Área de esportes. Dorival Júnior diz que a seleção está em fase de montagem. Palmeiras vence a 4ª seguida e fica a apenas 1 ponto do líder. Espanha vence a Itália com gol contra e garante classificação às 8ª de final. Sérvia ameaça deixar o torneio após ofensas. Caderno de economia. Dólar ignora Copom e vai a R$ 5,46. Mercado vê Selic congelada em 2024, depois de decisão do Copom. O Guilherme Gerdau, nesta entrevista aqui de página inteira para o Estado de São Paulo, diz que a indústria quer uma reforma tributária equânime e um juro menor. Executivo diz esperar que texto que altera tributação não vire uma colcha de retalhos. Construção diz que vai ter de pagar mais imposto. Plano Safra em estudo deve superar os 500 bilhões de reais. Pente fino nos subsídios pode gerar economia de até 30 bilhões de reais. Expansão da tecnologia 5G acelera e clientes compram pacotes mais caros. A Anatel aciona gigantes do comércio eletrônico por venda irregular de celulares. Chatbots com inteligência artificial viram copilotos de atendentes de call center. DM9, as empresas de publicidade DM9, Grey e MRM levam leões de ouro no 4º dia do Festival Mundial da Publicidade em Cannes. O criador de conteúdo tem muito a ensinar. E por último, Amanda,
eu termino com a manchete do Caderno de Cultura, é a apresentação do metaleiro guitarra pesada Zakk Wylde, ex-parceiro de Ozzy, é estrela de festival em São Paulo. É com você. A gente vai agora para as páginas internas da Folha de São Paulo, começando na área de opinião e mostrando aqui a charge do dia, que é um menino e uma menina, crianças, na gangorra. Ele pergunta para ela, vai para a cadeia? Ela responde que por enquanto não. E pergunta para ele, vai para a lida? No caso, para o trabalho, né? E ele responde que talvez. Essa última aqui, essa charge fala sobre o PL do aborto, né? Que essa criança, essa menina poderia ir para a cadeia no caso de abortar, e ela pergunta para ele se ele vai para o trabalho porque está em tramitação na CCJ da Câmara dos Deputados um projeto que permite a crianças, adolescentes de 14 anos que possam trabalhar de maneira legal. Nas áreas de editorial é sobre o Banco Central Autônomo que protege Lula de si mesmo. Decisão unânime mostra o compromisso com o controle da inflação e evita piora das expectativas. O Planalto, porém, ainda alimenta incerteza. O segundo editorial de hoje é sobre os homicídios revelados. É preciso esclarecer as causas de mortes violentas para fazer justiça e criar políticas de segurança. Continuando aqui nos destaques internos, a gente vai agora para a área de política, na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, hoje é intitulada Pesos e Medidas. Ele diz que o PT e o presidente Lula apontam a atuação política do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas não viram problemas em agendas ligadas à esquerda do diretor de política monetária da instituição, Gabriel Galípolo, no ano passado. Ele foi indicado para o Banco Central pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e é o favorito para presidir a entidade a partir de 2025. Na quarta-feira, ele também votou pela manutenção da taxa Selic em 10,5% com toda a diretoria da instituição. Ainda na área de política é que Lira admite desgaste com pauta e troca com a pauta do aborto e troca a pauta ideológica pela econômica lá na Câmara dos Deputados. Ele, que é o presidente da casa, quer concentrar os seus esforços para aprovar a reforma tributária antes do recesso parlamentar. Aqui são alguns projetos que a Folha de São Paulo mostra que vão esperar, como por exemplo o PL anti-aborto por estupro, a PEC da anistia para partidos políticos, também sobre a delação premiada de presos e também sobre a suspensão de deputados pela quebra de decoro parlamentar. Ainda na área de política, Lula diz que só subirá em palanque em risco de revés do Congresso. O presidente reafirma a possibilidade de reeleição e declara que fará campanha contra negacionista nas eleições. Ele disse isso ontem em visita aqui em Fortaleza, durante uma cerimônia realizada aqui na capital do Ceará. Continuando com a área de política, Marcos Augusto Gonçalves escreve sobre cultura e política também. Chico em 99, FHC acha que eu sou Itamar? O compositor gargalhou a receber críticas do Tucano e falou em preferência por Lula. Aqui também destaque na política é uma fala de uma vereadora evangélica. Ela diz que Lula só fala com magnatas da fé e não com base evangélica, diz líder evangélica, ela que é vereadora em Goiânia, Ava Santiago, e a nova líder nacional da esquerda evangélica. Ela afirma que a renúncia fiscal só beneficia as grandes igrejas. Ainda em destaque na área de política é que deputada é cassada após fazer harmonização facial com verba eleitoral. Na política aí pelas outras regiões, começando aqui, é que Nunes chega ao dia D de vice em meio à crise com aliados sobre o prefeito de São Paulo. A indicação de Melo Araújo para o posto gera insatisfação em torno do prefeito. Sobre a política em Salvador, Kleber Rosa, ele que é pré-candidato à prefeitura de Salvador, critica o candidato de Lula na região e vê erros do PT.
Também aqui em destaque, na área de análise sobre os foragidos do 8 de janeiro na Argentina, desafia o sistema de refúgio. O direito a asilo é garantido para todos, mas não pode ser pervertido. Também aqui em destaque é que auditores do Tribunal de Contas da União pedem suspensão de diárias para auxiliares do STF que moram em Brasília. E também outro destaque é que a Polícia Federal faz operação que mira financiadores de golpistas e envolvidos em bloqueios. Outros destaques na política e na justiça é que a decisão de Moraes sobre censura tem contradição e lacuna. O ministro deixa pontos em aberto e, para especialistas, deu ordem em processo em que não caberia remoção. Também aqui em destaque é que o ministro arquiva inquérito contra o Telegram e o Google por campanha contra a PL dos fake news. Também aqui Lira usa a ação em que não é parte para pedir retirada de conteúdos. Outros destaques agora pelo mundo nas eleições da Venezuela. Maduro promete respeitar o resultado da eleição em arranjo sem opositor. O ditador diz que o país precisa acabar com as conspirações. O principal adversário não endossou o documento que foi assinado por Maduro para respeitar o resultado das eleições. Ainda em destaque pela política internacional é que Biden usa a Copa América com Messi e Vini Júnior nos Estados Unidos para conquistar o voto latino. E a visita de Milei fora da norma diplomática irrita a Espanha. Ainda pelo mundo, em entrevista com Rafael Grossi, ele fala sobre a guerra da Ucrânia e diz que introduzir armas nucleares na guerra da Ucrânia é inaceitável. O chefe da agência da ONU vê normalização sobre discurso a respeito do armamento atômico. Ainda os Estados Unidos e a capital da Coreia do Sul respondem ao pacto entre Putin e Kim sobre a manobra militar. Também agora na área do mercado é sobre a defesa, que pede às Forças Armadas relatórios sobre a previdência dos militares. Aqui em destaque o ministro da Defesa, José Múcio. A pasta da Defesa prevê algumas mudanças como inevitáveis, mas tenta conter as reduções dos benefícios. E também em relação a essa revisão dos benefícios é que o governo deve poupar 20 bilhões com a revisão desses benefícios em 2025. Na área de mercado ainda, é que após as críticas do presidente ao Copom, o dólar volta a atingir os seus R$ 5,46. É o segundo maior valor no terceiro governo Lula, e o petista criticou e questionou a autonomia do Banco Central. Ainda falando sobre o Banco Central, o presidente lá da entidade, Roberto Campos Neto, é aconselhado a não cair em provocações de Lula nem de bolsonaristas. Também Vinícius Torres Freire escreve na área de mercado: onde está o imposto que Lula quer tirar dos ricos para dar para os pobres? O presidente descobre o valor brutal da isenção de tributos que cresceram nos anos petistas. Aqui uma entrevista com Edmar Bracha, ele que foi economista e idealizador do Plano Real também. Ele disse que o Brasil poderia decolar, mas que Lula abandonou reformas e não deixa. O economista disse que o país do Plano Real acreditavam que a estabilidade traria desenvolvimento, mas o ciclo foi interrompido pela gestão do PT. Ainda em destaque pelo mercado é que o governo de São Paulo define um preço mínimo para as ações da Sabesp. O órgão de desestatização se reuniu na quinta-feira e bateu o martelo sobre os últimos detalhes do processo. Ainda no mercado são que as empresas gaúchas mudam de endereço em busca de áreas mais seguras após as enchentes. E também uma reportagem com o CEO
da Natura, que ele fala que o Brasil valoriza a malandragem demais. Ele, que é crítico do Dá um Jeitinho, Fábio Barbosa, comandou a redução da marca global. E também destaque aqui na área do mercado é o decreto das elétricas, que exigirá um plano contra eventos climáticos. E por fim, aqui na área de energia limpa, é que carro elétrico impõe desafio para a indústria dos pneus. Por mais durabilidade e menos barulho, o produto requer novas especificações. São esses aqui os destaques internos da Folha de São Paulo. O que a gente tem dentro do povo de hoje, Oceli? Primeiro, uma matéria sobre um feminicídio ontem lá em Caucaia. Essa vítima tinha medidas protetivas contra um policial militar preso, que foi preso ontem. Ela era técnica de enfermagem, teria decidido se separar do ex-companheiro em setembro do ano passado. A técnica de enfermagem Vanessa Carla Santos de Lima, 29 anos, assassinada na manhã de ontem em Caucaia, foi casada por 10 anos com o policial militar preso e suspeito do crime. Após o fim do relacionamento, ela foi ameaçada pelo ex-companheiro e tinha 2 medidas protetivas contra ele. O ex-marido, o policial militar Paulo Jefferson da Silva Soares, de 30 anos, foi preso em flagrante, suspeito pelo feminicídio, porque ele foi encontrado na cena do crime. Ela estava saindo de plantão de um hospital lá em Caucaia e foi morta a tiros dentro do carro. E os professores da Universidade Estadual do Ceará decidem pela suspensão da greve. A greve dos docentes da Universidade Estadual do Ceará foi suspensa. Em assembleia realizada ontem, os trabalhadores decidiram com 157 votos, 62,8%, a favor de interromper o movimento paredista que já durava mais de 2 meses. Conforme a nota divulgada pelo Sindicato de Docentes da Universidade, o SINDUS, na reunião, os professores decidiram, porém, manter o estado de greve. Isso significa dizer que eles vão seguir mobilizados e fiscalizando o cumprimento do acordo firmado com o governo estadual. O Jornal Povo registra 2 mortes. A primeira é do cantor sertanejo Christian, que fazia dupla com Ralph, Christian e Ralph. O Christian morreu aos 67 anos de idade. Ele estava internado em um hospital em São Paulo. A família não informou o motivo da morte. Mas ele estava internado se preparando para fazer um transplante de rim. Ele havia sido diagnosticado com rim policístico. E a outra morte é do ator Donald Sutherland. Ele é um ator canadense. Morreu ontem aos 88 anos de idade em Miami. Em meio ao calor extremo, mais de 1.000 pessoas morrem em peregrinação a Meca. Meio ambiente. Pantanal acumula em 12 meses mais de 9.000 focos de incêndio. Internacional. Rússia adverte Coreia do Sul sobre envio de armas para a Ucrânia. E na área de política, a coluna vertical destaca que a chacina em Viçosa do Ceará, 7 mortos. E o incêndio ontem, que destruiu o plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa, ofuscaram a visita de Lula.
Em dia de agenda positiva para o governo federal, o presidente Lula voltou ontem ao Ceará para entregar ações de moradia social e anunciar investimentos de até 778 milhões de reais para o ensino superior no estado. O que era para ser um dia de festa para a cúpula petista cearense, no entanto, acabou tendo que dividir holofotes com dois casos de grande repercussão e que chocaram a população do estado. Pela madrugada, foi registrada chacina com 7 mortos em Viçosa do Ceará, no maior episódio do tipo desde 2020, e pela tarde, já por volta do meio-dia, 11h30, meio-dia, tomou os holofotes o incêndio de grandes proporções ocorrido no plenário da Alesse. Ambos os episódios tiveram intensa repercussão entre parlamentares cearenses, com cobrança de resposta rápida do Estado nos 2 dias. Sobre esse episódio do incêndio, o telespectador da TV da Transparência pode ler mais, se aprofundar mais e tirar sua análise lendo o blog do Edson Silva. O jornalista escreve: incêndio atinge prédio da Assembleia. É o 3º caso em um ano. Adversários de Evandro Leitão, que é o presidente, publicam vídeo questionando sua competência gerencial. Inclusive, Evandro Leitão chegou a ir para a base aérea de Fortaleza para receber o presidente. Apareceu na foto. Depois, logo após começou o incêndio, ele teve que ir para a Assembleia para resolver essa questão e não acompanhou o restante da agenda do presidente Lula, nem no Palácio da Abolição, com o anúncio desses recursos para as entidades federais de ensino superior, e nem lá no residencial Cidade Jardim 3, ali próximo do conjunto Prefeito José Walter, onde por volta de 5h30 da tarde o presidente Lula entregou a chave de 416 moradias do projeto Minha Casa Minha Vida. Ainda destaque na coluna vertical do jornal Povo, aqui Educação Federal em greve, uma foto com a manifestação dos professores, recomposição, reestruturação e revogação. A nota diz que a DUFSE, a associação que representa os professores da UFC, Universidade Federal do Ceará, da UFCA, que é a Universidade Federal do Cariri, e Unilab, que é a Universidade lá de Redenção, realiza hoje, agora de manhã, a Assembleia Geral para analisar rumos da greve da categoria e a possibilidade de assinatura de acordo com o governo federal. O encontro ocorre nos jardins da reitoria da UFC. A charge do Cleiton de hoje é uma homenagem à visita do Lula. E ele destaca a entrega das 406 moradias no conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. Jornal Povo, a reportagem destina 2 páginas para a visita de Lula ao Ceará. Lula critica antecessores em nova visita ao Ceará. Ele chama praga de gafanhoto. Lula anuncia 778,9 bilhões para universidades federais do Ceará e o prefeito dá uma nota correlacionada que o prefeito de Fortaleza, que é do PDT, e está com as brigas aí com o PT e com o governador Elmano, foi para o Palácio da Abolição
para a solenidade com Lula. E lá o Sarto disse que não troca ataques com Elmano, mas ele defende a cidade de Fortaleza. Após incêndio na Assembleia Legislativa, Evandro Leitão anuncia licitação para a reforma do plenário. Nessa mesma entrevista coletiva, o presidente agradeceu aos bombeiros por ter salvado vidas e disse que, de agora por diante, as sessões plenárias serão no sistema virtual, pela internet, pelo sistema remoto. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, vota, mas o julgamento sobre o porte de maconha o julgamento segue indefinido porque retoma na próxima terça-feira, dia 25. Tribunal Superior Eleitoral confirma multa de R$ 90,7 mil para o prefeito Sarto, para o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e para o candidato, na época, a vice-governador, Domingos Filho, por propaganda irregular. Essa mesma matéria você pode ler também no blog do Edson Silva. Está aqui. TSE confirma multa das eleições de 2022 a Sarto, Roberto Cláudio e Domingos Filho. Confirma multa, que já é uma decisão já do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Continuando nas páginas do Jornal Povo, o jornalista Henrique Araújo escreve o saldo da visita de Lula ao Ceará. Sobre as eleições 2024, o capitão Wagner, que é pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, rebate bolsonaristas. Ele diz: alguém tem que ser adulto. Ele falou isso porque o clima nos bastidores entre pré-candidatos da direita azeda e dificulta chances de uma aliança entre Capitão Wagner, entre André Fernandes, que é pré-candidato do PL, e o senador Eduardo Girão, que é pré-candidato do Novo, para uma aliança já no primeiro turno das eleições deste ano em Fortaleza. Proposta amplia contrapartidas e prevê fundo de equalização para renegociação de dívida dos estados. É uma matéria com o ministro Alexandre Padilha. Governo estima economia de até 30 bilhões em 2025. Prorrogado incentivo fiscal à indústria de semicondutores. Dólar sobe para R$ 5,46 e atinge maior nível do governo Lula. Com segunda rota Fortaleza-Miami, malha aérea crescerá 12% no Ceará. Novas regras para distribuidores de energia serão publicadas hoje. Daqui a pouco nós vamos ler essa matéria no Valor Econômico, quando estiver nas páginas internas do Valor Econômico. Ceará é o segundo estado do Nordeste em unidades de empresas ativas. O Jornal Povo traz uma página em homenagem a Regina Passos, que faleceu ontem, aos 101 anos. Ela é uma das pioneiras da dança, principalmente o balé, no estado do Ceará. Quarta chacina do ano deixa 7 mortos e 2 feridos em Viçosa do Ceará.
Matança em Viçosa é a maior no estado desde 2020. 2 adolescentes de 17 anos são mortos a tiros no Barroso. Barroso é um bairro, além dessa de Viçosa, ontem 2 adolescentes de 17 anos foram mortos a tiros no bairro Barroso, que fica em Fortaleza. Barroso fica ali próximo ao estádio do Castelão. Trilhas do Parque do Cocó estão danificadas e precisam de reparo. Para a pesquisadora, câmeras corporais nas polícias são caminhos sem volta. Obras do batalhão no local do edifício Andréa estão 85% concluídas. O editorial do jornal Povo de hoje, o título é: Lula compromete-se com plano para a segurança pública. E por último, Amanda, é a capa do caderno de esportes, tudo igual, clássico, sem emoções. Ceará e Sport empatam sem gols em jogo morno. Vovô completa 3 jogos seguidos sem vencer na secundona. É com você. Agora, seguindo para as páginas internas do Correio Brasiliense, a gente começa da área de política e de justiça. É que o Supremo abre uma terceira via sobre o porte da maconha. O ministro Dias Toffoli diz que a lei de drogas já descriminaliza quem possui o entorpecente para consumo próprio e sugere que a Anvisa delibere sobre a quantidade para diferenciar o usuário do traficante. O julgamento será retomado aí na terça-feira. Sobre os votos e os entendimentos dos ministros, a gente já conferiu aí dentro do jornal Globo. Nas entrelinhas, Luiz Carlos Azedo escreve que Toffoli embanana o julgamento do porte de maconha. Também aqui em destaque na área da política são sobre os jogos de azar, a respeito da mobilização contra o projeto. A bancada evangélica trabalha para impedir a liberação, a legalização dos bingos, cassinos e do jogo do bicho. O líder do governo diz que não firmou posição. Em destaque aqui a fala do senador pelo Ceará, Eduardo Girão. Ele diz, abre aspas, se acabamos de ver aqui os postos de gasolina sendo utilizados pelo crime organizado, muitos deles para lavar dinheiro com uma força perigosa, imagine com o bingo, é uma tragédia totalmente anunciada, fecha aspas, para o que disse o senador Eduardo Girão. Aqui também em destaque é a fala do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. Ele diz, abre aspas, o governo não firmou uma posição. Eu votei a favor porque não acredito em nada proibido como solução de nada. Prefiro tudo com regras, com fiscalização e com pagamento de tributo, fecha aspas, para o que disse Jacques Wagner. Ainda na política, Denise Rotenberg escreve sobre a área econômica diverge de Lula. Em conversas reservadas, os técnicos do Ministério da Fazenda têm tido a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, de manter os juros no mesmo patamar. Foi a saída mais acertada diante do contexto que o assunto ganhou. Se baixasse, a leitura seria de redução às pressões políticas. Se aumentasse, o presidente do BC, o Roberto Campos Neto, seria ainda mais acusado de jogar politicamente. A equipe econômica considera que pulou essa fogueira para se preparar para as estações políticas e econômicas. Ainda em destaque aqui,
sobre Porto Alegre, que a pesquisa de que a deputada Maria do Rosário desponta como líder para a prefeitura da capital gaúcha foi lida dentro do partido como um sinal de que o trabalho do governo federal nesse período trágico das enchentes foi bem recebido pela população. Sobre a política em Lisboa, sobre o governo e a oposição tem um encontro marcado a partir do dia 26 no 12º Fórum Jurídico de Lisboa. Este ano com o tema Avanços e Recuos da Globalização e Novas Fronteiras, transformações jurídicas, políticas, econômicas e socioambientais e digitais. Sobre a pauta do ministro Gilmar Mendes, o evento colocará no mesmo painel sobre a judicialização da política, a vice-governadora do Distrito Federal e o líder do governo no Senado e no Congresso, no caso, o Randolph Rodrigues. Ainda em destaque aqui a visita de Lula que ele fez ontem aqui ao Ceará sobre o plano de segurança na agenda. Lula adianta que está nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski a elaboração de uma proposta que será fechada com a colaboração dos governadores. A minuta deve ser apresentada ao presidente em 15 dias. Aqui em entrevista que ele deu no Ceará, ele diz, abre aspas, quero pegar essa experiência acumulada dos governadores para que a gente possa chamar aqueles que estão exercendo o cargo hoje para dar uma contribuição, fecha aspas, para o que disse o presidente sobre o Plano Nacional de Segurança Pública. Ainda sobre o PL do aborto, destaque aqui é que a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, define posição contra o PL do aborto. Ainda em destaque aqui agora pelo Brasil, na educação, essa que foi a manchete do Correio Brasiliense, é que a Universidade de Brasília volta às aulas no dia 26. Em assembleia, os professores decidiram terminar a paralisação. O indicativo é de que nos próximos dias as demais universidades encerrem a greve que começou no dia 15 de abril. Destaque também aqui pelo Brasil é o caso Marielle, que Rony Lessa é transferido para a prisão de Tremembé. Aqui também destaque lá no Rio Grande do Sul sobre as tragédias que estão acontecendo, que o Lago Guaíba, ele varia de nível e Porto Alegre entra em alerta. Agora, seguindo para a área de economia, é sobre as disparidades de gênero, que as mulheres ganham 17% a menos do que os homens. Esses são os dados do IBGE, que elas recebem em média o equivalente a 85,5% do salário mensal dos homens, isso com dados de 2022. Os especialistas apontam que, embora haja avanços, os temas ligados aos direitos profissionais ainda deixam a desejar. Aqui uma fala de Rachel Rua, ela que é diretora do Adversidade, diz que, abre aspas, chama a atenção que mesmo em área em que são maioria, as mulheres recebem em média menos do que os homens. Isso pode indicar diferenças de oportunidades que levam a termos mais homens em cargos de liderança. E aqui também em destaque é que o nível superior paga 3 vezes mais. Continuando na área da economia, sobre a taxa de juros, as reações pós-Copom. Após as falas do presidente Lula contra a manutenção da Selic em 10,5% ao ano, o dólar inverte a tendência de queda e se eleva para o seu maior valor desde julho de 2022. A Febraban perde corte de gastos. E no setor elétrico, o decreto cria regras mais duras para as empresas. Destaques agora pelo mundo. No Oriente Médio, os Estados Unidos criticam Israel por pedido de armas. Por meio de um vídeo e de uma mensagem em rede social, Benjamin Netanyahu cobra a assistência de Washington e condena a retenção de munições. A Casa Branca dos
Estados Unidos reage e afirma que as declarações do primeiro-ministro são profundamente decepcionantes e irritantes. Ainda pelo mundo, é um giro pela Ásia que Putin não descarta a ajuda militar a Pyongyang. E ainda na área de opinião, no editorial aqui do Correio Brasiliense, é sobre os cannabis e o seu uso medicinal. Um artigo de opinião fala sobre o setor de saúde demanda por maior atenção na proteção de dados, e um segundo artigo fala sobre a homenagem ao bom jornalismo. E por fim, aqui na área da saúde, esse que foi destaque também na capa do Correio Brasiliense de hoje, é sobre o alerta à diabetes gestacional. As grávidas devem fazer os testes até a 14ª semana para diagnosticar a doença e prevenir complicações nas mães e nos bebês, recomendam pesquisadoras. Os exames serão realizados depois de 24 semanas. São esses aqui os destaques que a gente tem no Correio Brasiliense. Ou seria o que a gente tem dentro do valor econômico de hoje? É dizendo que a COP30, que vai ser realizada em novembro do próximo ano de 2025, pode ajudar a ampliar energia nuclear na matriz brasileira, diz o diretor da agência, Rafael Grossi. Angela Davis abre programação do Festival LED. Aumenta o desequilíbrio entre receita e gasto da Seguridade Social no Brasil. Essa é a manchete de capa de hoje do Valor Econômico, onde ele faz essa reflexão sobre essa diferença. Mirar limite da banda traz risco de furar meta, diz Tribunal de Contas da União. Avanço de notícias falsas é desafio para universidades. Produtividade no país sobe no primeiro trimestre, mas dá sinais de perda de fôlego. 70% das empresas no país não tinham empregado assalariado em 2022. Polícia Federal planeja usar satélite americano para monitorar crimes em países vizinhos. Finanças inovadoras reduzem custo da transição. Gasto contra estrago de chuvas no Rio Grande do Sul aumenta, mas fica concentrado. Caatinga vai ganhar 100 milhões de dólares para preservação. Regra para distribuidora de energia sai hoje, promete ministro. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou ontem que o Palácio do Planalto deu aval à proposta de decreto que define as diretrizes da renovação das concessões de 20 distribuidoras de energia elétrica com contrato a vencer entre 2025 e 2031. Segundo ele, o texto final será publicado hoje no Diário Oficial da União. O conjunto das distribuidoras com contrato a vencer representa 64% do mercado nacional. O decreto, cujos principais pontos já são conhecidos pelo mercado, reúne 17 diretrizes, segundo informou o ministro a jornalistas. Ele explicou que, em linhas gerais, as novas regras têm o objetivo de modernizar os contratos, garantir melhor qualidade do serviço e assegurar a sustentabilidade financeira das concessões. Alguns critérios que geraram críticas entre as distribuidoras estão mantidos no texto final. Entre eles está a restrição da distribuição de dividendos ao mínimo legal se a concessionária estiver com a saúde financeira comprometida. Silveira afirmou que a limitação do repasse de dividendos aos acionistas funcionará como uma sanção
para as distribuidoras com gestão ruim. Abre aspas. Se a distribuidora quebrar, quem vai pagar a conta é a sociedade brasileira. Fecha aspas, afirmou. De acordo com o ministro, tanto a perda das condições financeiras para prestar o serviço, quanto a deterioração dos índices de qualidade podem levar às medidas mais extremas de abertura do processo de caducidade, que é cancelamento, do contrato ou intervenção na gestão da concessionária. Na visão do ministro, o caso da distribuidora Enel de São Paulo, por exemplo, que deixou consumidores do estado mais de uma semana sem luz, em novembro do ano passado, teria grande risco de sofrer processos de caducidade ou intervenção se estivesse enquadrada nas novas regras do decreto. Trata-se das sanções mais duras aplicadas no setor. Abre aspas. Se fosse hoje, o que aconteceu com a Enel de São Paulo, ela com certeza teria um grande risco, um risco muito mais iminente de caducidade ou de intervenção, disse Silveira ao apresentar as diretrizes. O contrato da distribuidora, que atende a região metropolitana de São Paulo, encerra em junho de 2028. Continuando aqui com as páginas internas do Valor Econômico. Lula lamenta a decisão do Copom de manter taxa Selic em 10,50%. O jornal Valor Econômico, Amanda e telespectadores, está praticamente uma página inteira sobre a visita hoje de Lula ao Piauí e sobre a sucessão em Teresina. Lula visita o Piauí hoje com eleição em Teresina na estratégia nacional do PT pela primeira vez. Aí fala de toda a situação que está acontecendo. Partido do presidente sonha em conquistar a capital do Piauí, ancorado na popularidade do governador Rafael Fonteles e em disputa com o grupo do senador bolsonarista Ciro Nogueira. Sobre a visita do Lula ontem, é o último parágrafo da matéria e diz o seguinte: a visita de Lula ao Piauí parte de uma viagem mais ampla ao Nordeste. Nessa quinta-feira, o presidente da República desembarcou no Ceará, estado do ministro da Educação Camilo Santana. Em Fortaleza, anunciou investimentos para instituições federais da área de ensino superior e entregou unidades habitacionais. Nesta sexta-feira, o petista também irá ao Maranhão. Para não deixar passar batido essa visita do Lula ao Ceará, o destaque que o jornal dá aos dois eventos de ontem é uma entrevista, Valor Econômico do Grupo Globo. É uma entrevista que o Lula deu ao chegar à Rádio Verdes Mares, que também o grupo aqui faz parte do Grupo Globo como retransmissora da TV Globo. E quando nessa entrevista o Lula disse que pode formular uma PEC da segurança pública que vai reunir os ministros dele, que foram governadores, para discutir o assunto. Nada mais foi dito sobre a passagem do Lula em Fortaleza. O jornalista César Felício escreve: sucessão na Câmara volta a passar pelo orçamento. Nova fase da Operação Lesa Pátria mira financiadores dos atos terroristas de 8 de janeiro. Partido Liberal entrega decisões sobre os rumos do partido a Bolsonaro. Internacional. Estados Unidos pedem à União Europeia para adiar início da lei de desmatamento. Se destruir o Hamas não é possível, o que Israel quer com a guerra em Gaza? Editorial do Valor Econômico de hoje: Banco Central para de cortar juros e, prudente, não dá pistas futuras.
os rumos do combate à arbitragem tributária global. Crédito privado, um problema público. Imposto mais alto para mulheres amplifica desigualdade de gênero. Caderno Empresas, com custos no limite, setor passa por mudanças. Não há possibilidade de paciente internado perder cobertura. Quem diz isso é Paulo Rebelo, presidente da ANS. Para ele, o atual modelo de gestão da saúde não se sustenta e pede participação de todos os setores envolvidos. São Paulo, privatização da Sabesp será lançada hoje. Falta de leilão de petróleo em 2024 preocupa a Shell no Brasil. Em Cannes, inteligência artificial rouba a cena e põe em xeque influenciadores. Campanha contra racismo leva Leão de Prata no Festival Internacional de Publicidade em Cannes. Caderno especial de automóvel. Ford Mustang chega aos 60 anos sem pensar em aposentadoria. Scania anuncia investimento de 2 bilhões de reais para o desenvolver modelos elétricos. BP compra fatia da Bunge em negócio de cana e prioriza Brasil em biocombustível. Cocal eleva lucro em 1% na temporada 2023 e 2024. Caderno Finanças. Mau humor do mercado se intensifica e dólar vai a R$ 5,46. Controlador do Cruzeiro do Sul é condenado. Justiça considerou índio de Costa culpado por desvio de recursos, mas o absolveu de outras acusações. Caso estourou em 2012 e dívida hoje é de 6,5 bilhões de reais. Custo da Selic para a empresa chega a 78 bilhões de reais. Nova revisão da carteira, ultra rico eleva offshore. E por último, Amanda, são 2 matérias na página do caderno Legislação, dizendo que o STJ nega uso de créditos de PIS e COFINS decorrente de gastos com o ICMS-ST. E também o STJ valida limitação a parcelamento por portaria da Receita Federal e PGFN. É com você. E agora, com o fim das principais manchetes, a gente vai com os comentários de Edson Silva.